Olá, amigos da Bike, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Aqui vocês vão conhecer muitas histórias inspiradoras sobre pedal. Meu nome é Rose Bertoni e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Aqui ao meu lado está o Sandro Bertoni, que é meu marido, meu companheiro de pedal, e ele vai estar aqui com a gente comentando e participando do nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Rose, meu amor, minha companheira de pedal. Muito gratificante estar aqui, proporcionando novas histórias, conhecer histórias de pessoas maravilhosas. Que bacana. E o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Tio Wellington, que é conhecido carinhosamente como Tio. E ele que tem uma vasta experiência no pedal, e hoje ele vai contar a história dele, como que ele começou. Então, Tio, que seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Olá, Rose, Sandro, obrigado. É um prazer imenso fazer parte aqui do podcast Amigos da Bike. Prazer imenso, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Que bom, bacana, seja bem-vindo. Então, nós vamos aí começar com a pergunta, né, que é a principal pergunta nossa, né, do podcast, que você conte para nós a sua história, como que você começou, o que te motivou a começar no pedal. Então, a bike eu acho que é o sonho imaginário de toda criança, né? A gente começa desde pequeno, a bicicleta já faz parte do nosso desejo, né? Quem não conheceu aquele pedido ao Papai Noel, não esqueça da minha calói. Sei fazer a propaganda, mas daí. Eu fiz isso com meu pai. Então, eu comecei desde criança, ganhei uma bike aos 9 anos de idade e a paixão foi só crescendo. Cheguei na vida adulta, a bicicleta sempre fez parte do meu quase cotidiano. Eu tinha os tios, né? A gente, quando pequeno, não tinha bicicleta, os tios tinham aquela barra circular e aquela calói também. Encaixava o pé no meio ali. Encaixava o pé no meio, você ficava do lado e pedalando de lado. Sempre tinha umas histórias sinistras, acidentes, mas a bicicleta é parte, né, da vida da gente. Hoje tomou uma forma assim, bem diferente na mobilidade urbana, né, e as bikes também melhoraram muito de qualidade. Mas essa foi minha paixão de infância, sempre foi. E no pedal, assim, os grupos, como que começou? Como surgiram os grupos aqui em Maringá, assim, para começar esses pedais, que o pessoal se junta e sai aí para as trilhas? Então, eu particularmente cheguei em Maringá há praticamente 30 anos atrás. Não existiam muitos grupos formados, mas existiam algumas iniciativas. E foi concomitante também com minha liberdade de poder pedalar no âmbito de segurança. Eu morava no Rio de Janeiro e, apesar de ter bike lá no Rio, eu não tinha segurança de andar pelos bairros ou pelas rodovias de bicicleta. Cheguei em Maringá, fui quebrando aquele paradigma de desejo de estar pedalando. E aí fiquei conhecendo algumas pessoas que pedalavam em dupla e uma iniciativa de alguns grupos, como, assim, o que eu conheci primeiro foi o No Stress, mas assim, depois de uns 2, 3 anos que eu já estava na cidade. E o No Stress é um grupo, formaram aqui, foi juntando pessoas e fazer trilha. O No Stress foi praticamente protagonista aqui na cidade dos pedais em grupo. Através do No Stress surgiram vários outros grupos, né, que foram deixando a coisa mais temática, de acordo com seus próprios grupos. Surgiram pedais da Liberdade, Light by Night, Unidos pela Bike. Hoje é uma tribo interessante, porque a gente vai por afinidade com aquele grupo que a gente gosta. Eu nem sei se a gente tem condições de contar hoje quantos grupos nós temos em Maringá e região. São muitos. São vários grupos, né, hoje. E assim, para você, qual que foi a transformação, assim, o que trouxe para sua vida, assim, o pedal? O que faz, assim, o que faz bem, assim, o pedal? Eu tenho, assim, eu venho de uma origem de agricultura e pecuária de subsistência. Então, assim, a natureza, a estrada, as matas e florestas, riachos, sempre fez parte do meu cotidiano quando na infância. Chegando aqui em Maringá,
eu vi que a região era muito bonita. E aí comecei a fazer. Primeiro tinha muita excursões praticamente de grupos de pedal às cachoeiras. Hoje perdeu um pouco essa paixão, parece que o povo profissionalizou um pouco mais, mas a gente ia muito em cachoeiras aqui na região, descobrindo novas cachoeiras e passando às vezes o dia inteiro. Era um pedal resenha mesmo. Então, o contato com a natureza vem dessa formação, né, desde criança, e aqui simplesmente cresceu. E hoje, assim, é extremamente terapêutico sair de casa, sair do sofá. Aliás, televisão tem anos e anos que eu não assisto, porque eu prefiro pegar aquele tempinho de 1, 2, 3 horas e pegar para uma vila próxima aí, um distrito. E as cachoeiras, nossa região tem muita cachoeira, né? Muitos lugares bonitos para a gente conhecer, né? Bastante, bastante. E vale a pena, assim, como eu disse antes, é extremamente terapêutico. Quem só viveu na vida da cidade vai entender esse choque, essa diferença. E quem já viveu vai matar a sua saudade de poder chegar em casa. E essa expressão tão heterogênea da sociedade, a gente encontra às vezes o médico, a nutricionista, o advogado, com a canela suja, a cara cheia de barro, desfrutando desses elementos da natureza, tomando banho de cachoeira. É interessante. E os pedais, tio, são pedais longos, pedais curtos? Como é que tem sido a sua prática? Se a gente falar em quilometragem aí, como é que... Para quem, histórias inspiradoras, né? Para quem tá vendo nosso vídeo e de repente aí tá pensando em começar a pedalar, como é que começa a pedalar num grupo? Tem grupo mais leve, grupo mais pesado? Como é que a gente pode dar essas dicas também para que as pessoas possam se inspirar na história? Muito bom, Sandro. A bike, ela é democrática. Você pode começar com a bike mais simples, como foi o meu caso. Eu tinha deixado uma foto aí de uma das primeiras bikes tem que lá eu, as que eu fotos usei. Eu acho que tem. Vamos pegar lá primeiro a gente começa, depois a gente melhora, alguma coisa assim. Então essa aí foi a primeira bike. Você aquele ali é seu irmão? Não, é o mesmo. Era eu. Era eu, aquele cara ali. Então você ali? vê que a bike tinha o primeiro grupo, a Serra, ela Aro 26. A gente não tinha muito know-how, por exemplo, eu para andar no meio dos carros, eu tinha um guidão bem estreito, dá para você olhar ali. Essa segunda foto já mostra uma outra fase da minha vida. Então todos nós temos aquele início e você vai melhorando seu equipamento, você vai tendo mais confiança ao pedalar. Aqui já a segunda foto já é participando de etapas tanto do ranking noroeste quanto do circuito regional. Então já na idade mais avançada, depois dos 60, comecei a competir e ter bons resultados. Em termos de pedais longos, minha paixão é exatamente nessa área. Eu acho que cada atleta descobre, né, se ele é para pedal light, pedal sport. Que é um pedal longo para você? Você já fez? Nas categorias, as provas são mais ou menos 60 km para Pro, 40 km para Sport e 20 km para Light. Já independente, assim, no avulso, a gente faz os alvos que quiser. Essa aqui é meu xodozinho. Está aqui um desafio de 300 km que eu o fiz com sobra, que é o desafio espartano. E eu fiz 412 quilômetros numa sentada só, em 18 horas e 30 minutos. Direto? Direto. Aos 300, eu fiz 2 outros 300, com 15 horas e 30 minutos de média, e fiz 4,200, um período também menor. Meu biotipo é para pedal longão. E eu, para sair de casa, fazer menos que 50, já até desanima. O pedal longão tem que ter bastante resistência, né? Bastante resistência. Depois você aprende a questão de nutrição, hidratação. Você tem que ter o equipamento adequado também, que você não vai sair com a bike de entrada. Aliás, a Rose fez uma experiência interessante. Nós fizemos 165 quilômetros para Paranavaí com uma bike de entrada. Então, assim, o esforço dela... foi como se ela tivesse feito 300 quilômetros.
em comparação aos demais que tinham seus equipamentos melhores, né? Mas você vê que é com sofrimento. Fazer um pedal longo com a bike inadequada é sofrido. E ainda mais que eu estava bem no início, eu não tinha feito nem 100 km ainda e eu encarei essa. Foi na raça e não já passou para fazer 300 no esforço, né? E a vontade dela agora tá enorme fazer um eu quero fazer 200. Uau, muito bom. 200. Vamos chegar lá. Conta com a gente aí. Afinal, somos amigos da bike, né? O que temos mais aí, tio? Mais medalha? As medalhas estão por ali. Eu gosto muito de fomento de iniciativas nas cidades. Então, a gente estimulou aqui o primeiro cicloturismo de Maringá. Até peguei a 001 aqui, que carinhosamente me separaram. Uma honra. Isso mesmo. Fiz as trilhas para eles, fiz o mapeamento. E eu acho que levar, assim, tanto o esporte quanto o desafio na integração dos poderes, né? Você tem ganha-ganha em muitas áreas, né? O evento, quando ele acontece, ele reúne aí empresários, o poder público, as lojas de ciclismo, então todo mundo sai ganhando, né? Então incentivar o ciclismo é a prática de esporte, mas também aqui eu tinha já uma intençãozinha da gente trabalhar um pouco na melhoria da mobilidade. Nós temos ciclovias, mas temos muito comportamento de ciclista ainda para ser trabalhado e educado. Quem sabe é uma matéria para um próximo podcast, a gente fazer algo, né, garimpando tudo isso, porque eu acredito que seu podcast tem a vocação também de ser educativo. A gente defende sempre a classe do ciclista, mas a gente entende também que nós precisamos de uma educação da nossa parte. Mesmo porque quase todos somos ciclistas, somos pedestres, somos motociclistas e somos motoristas. A gente se transveste de um veículo na mesma pista, às vezes, né? Exatamente, né? Lado a lado. Então é importante essa interação. Mas é isso. E Aqui tem do ranking. Esse aqui foi uma proeza, que é aliás, o circuito regional, que na minha categoria eu fiquei em segundo lugar. Foi uma das melhores posições, levando em consideração que você tem uma gama de atletas que não é no meu caso. Eu não sou atleta de carreira, eu resolvi, depois dos 60 anos, competir. Que legal. Então, assim, você entrar nesse universo com ciclistas experientes que vêm já de anos, décadas até, são os que estão hoje na minha faixa etária, mas com uma grande vantagem de um condicionamento físico já adquirido ao longo dos anos e um conhecimento da técnica, porque prova ela é muito diferente de um pedal comum ou um desafio pessoal. Ela exige bem bastante. mais, né? Tio, aquelas regiões aí que o pessoal vai, Caminho da Fé, tem lá o Vale Europeu, temos lá a região lá do... Onde que você foi lá? Na região fria? Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro, já foi? Então, as viagens de ciclismo e o cicloturismo, ela também é uma realidade que principalmente as últimas décadas, elas começaram a existir, ou a última década, né? Ela começou a existir de maneira mais assídua. Então, grupos de pedais, agências de turismo começaram a ver o ciclista como um potencial turístico. Oportunidade. Exatamente. E locais como Vale Europeu. Vale Europeu é talvez um dos mais conhecidos cicloturismos, são 300 e poucos km, abrangendo várias cidades ali do Vale Catarinense, saindo perto de Blumenau, Pomerode. Tudo plano? Não, ali a dificuldade ali é bastante altimetria, né? Mas tem vários outros pontos que as cidades estão se unindo, por exemplo, antigos pontos de romeiros, que eram pagadores de promessa, hoje estão se tornando desafios ciclísticos também, como você mencionou, Caminhos da Fé, Caminhos de Caravaggio, no Rio Grande do Sul, é uma altimetria terrível. Talvez o lugar de maior, depois do Nepal, claro, de maior altimetria que eu enfrentei num cicloturismo. Qual que é a altimetria lá, para ter ideia? São 6 quase 7 mil de altimetria em 200 e poucos km. É muito puxado. Em quantos dias?
Aí depende do que o grupo quer fazer, né? Você pode fazer... Pode ser dividido conforme Tem cada maluco um lá que vai lá para fazer um dia, 2 dias, fazer dia e noite. Faz diretão e tal. Eu não recomendo porque é muito cansativo, tem né? locais meio isolados, né? Aí você tem, por exemplo, Cora Coralina, em Goiás, Caminhos de Cora Coralina, que é extremamente novo, que é um trecho de romaria e recentemente, não deve ter 5 anos, que abriram para o cicloturismo. Ainda está muito rudimentar. Eu fui lá o ano passado, fizemos a rota, muito bonito. Você vê culturas diferentes, né? Do Goiás, como pamonha, doce, aquela fogueira, aquela coisa errada toda. Conversa com as pessoas como se fossem seus amigos, né? E te hospedam e dão água, essa coisa toda. E eu também, assim, recentemente já fiz 2 cicloviagens, que é colocar toda a minha casa em cima da bicicleta, pegar a rodovia e sair. Fui para Foz, deu 800 e poucos quilômetros e de volta, e levando barraca, cozinha. E agora, nesse janeiro passado, eu fiz o Vale Europeu, que deu um total de 1.300 e poucos km. A ideia era ir e voltar, tive um pequeno sinistro na volta, mas deu 1.300 e poucos. Também acampando, dormindo em barraca, dormindo em posto de gasolina. Né? Desafio, né? Mas você sabe que não é só superação pelo seguinte, você tem uma imersão em você mesmo, porque você tem tantas horas para pensar na vida, que você questiona valores, princípios, por que eu brigo por coisas tão insignificantes. Então, é uma imersão dentro do seu universo. Uma meditação. Exatamente. A segunda coisa é o espiritual. Você não tem como passar em slow motion nessas rodovias, ver casas, ver situações, ver pássaros, ver bichos, ver o entardecer, participa de um elemento como uma chuva e não perceber Deus. Então você também tem essa E as pessoas são reflexão. acolhedoras nessas viagens assim? Muito acolhedoras. Eu tenho até uma frase que eu gosto de dizer, que os bons são a maioria, mesmo em menor número. Assim como você entra na sua própria alma, você passa a fazer novos amigos. E, por exemplo, uma das situações que eu enfrentei foi numa casa do queijo, lá perto de Guarapuava. Eu resolvi fazer uma tomada, peguei meu celular, falei, e o mineiro, parou por quê? Parou porque tem queijo. E fui entrando no estabelecimento, cheguei lá, o cara estava partindo uma goiabada cascão e um queijo na hora que eu cheguei. Falei, e aqui tem a goiabada cascão, e olha só, o queijo e tal. E aquela brincadeira, o proprietário entrou no clima da coisa e também foi falando, falou, olha aqui que ele vai comer, já foi me servindo e eu comi aquilo ali, conversamos um pouco. Depois a hora de sair era meio-dia, ele entrou para dentro do estabelecimento, a filha dele ficou no caixa. Eu falei, olha, quanto foi minha despesa aí? Eu já vou seguir, peguei mais 2 águas e peguei minha bike, saí, rodei mais ou menos quase 1 hora, que dá o equivalente a uns 15 quilômetros, porque com bike pesada, tinha 20 e tantos quilos de equipamento, você não vai muito longe, né? A média é bem baixa, apesar de ser rodovia. Então, para uma caminhonete ali, eu olhei e falei, opa, tudo bem, o senhor está indo para essas bandas aqui? E ele falou, não, eu vim corrigir uma desfeita. Olha, eu falei, mas como assim corrigir uma desfeita? O que eu fiz? Por um momento eu pensei, será que eu não paguei? Mas eu lembrei que eu paguei. Aí ele falou, porque a gente, na minha cultura, quando se faz uma amizade, a gente não vira as costas e vai embora sem se despedir. Eu falei, nossa, 1000 desculpas, eu pensei que o senhor tinha ido almoçar, até pedi sua filha, a pessoa que estava lá no caixa, para mandar um abraço para o senhor, agradecer a hospitalidade, agradecer a cortesia. E ele falou, e tem mais outra ofensa que tem que ser corrigida, porque quando a gente faz amizade na minha cultura e a gente come na casa do amigo, não tem que vir com a desfeita de pagar. E enfiou a mão no console, né? Pegou R$42 e me entregou. Eu falei,
Puxa vida. Quando é que você vai ver coisas dessa natureza se você não está lá vivenciando isso? Uhum. Então, as duas rodas, ela te dá muitas oportunidades assim. Né? Colonos na beira da estrada que te servem água e em 10 minutos você está na alma deles. O filho foi embora, a filha foi embora, a mamãe está sozinha lá, ela sonhava que a filha ia ser a companheira pro resto da vida e não acontece. Aquele síndrome do ninho vazio e eu querendo seguir viagem e a história sendo contada. Aí passa um pouco, eu pergunto qual a distância até o próximo posto e ele fala, olha, muito longe, vai escurecer. O senhor pode se hospedar aqui. Eu falei, olha, essa varandinha aqui tá ótima, monta barraca e tal. Amanhã eu saio cedinho. Ele falou, não pode ficar aqui. Meus filhos estão fora, tem quartos aí dentro. E de repente você está escutando outras e outras histórias. Uhum. Quanta gentileza, né? Mas aí você Pessoas que nem- pousou nem na casa? conhecem. Posei na família? casa e para satisfação, no horário do jantar você sente aquele cheiro do alho queimando na panela, aquele barulhinho e tal. Então assim, Aquela comidinha você caseira. vê, do nada, em 10 minutos, você está na alma das pessoas, eles veem em você um confidente, porque ninguém aguenta escutar a história do tio, da tia, da avó, do vô, vez após vez, e eu sou um ouvido novo, passando por ali de bicicleta. Então, assim, são inúmeras coisas que a cicloviagem nos permite. Uma das fotos que eu coloquei aqui é da Serra da Capivara. Eu estou erguendo uma bike. Serra da Capivara, o brasileiro não sabe. É a maior acervo de pintura rupestre das Américas. Eles têm mais de 800 sítios de pinturas rupestres ali na região. É um acervo tremendo. Fica lá no Piauí e pouca gente conhece. Então, a cicloviagem também nos permite ver isso. E aquele umbigo ali foi o esforço para levantar. Mas que lugar bonito mesmo, hein? Muito bonito. Pé, Vale a né? pena a viagem. Foi de excursão ou foi contra Então, eu fui fazer ciclo. Fui 2 vezes lá. O ano passado foi a última. Piauí, você falou? Piauí. Separado 8 anos de uma viagem da outra. Quantos O ano km passado lá? eu estive lá. Dá uns 2.000 e poucos km. Parabéns, que bacana. Tem mais foto aí? Vamos aí. Não, da Serra não tem não. Acho que tem de outras proezas aí de... Mas é isso, o Brasil, Olha aí, ó. o Brasil Essa aí é é onde? rico. Isso aí Na é aqui região nossa aqui? do Milharal o ano passado. Aqui na nossa região. Aqui na nossa região, que são caminhos lindíssimos aqui por perto. Sim. Isso aí é próximo ao Morro da Vaca. Esse aí é uma viagem, que eu te falei que a altimetria é grande, 42 quilômetros com 3.360 de altimetria, em 42 quilômetros. Nossa. Isso aí, eu fiz 2 viagens ao Nepal e essa foi uma delas. Aqui são os 412 quilômetros, em 18 horas e 38 minutos. Não estava nem cansado? Não tinha nem raciocínio mais nessa altura do campeonato. Aqui algumas das conquistas, ó. Esse é Valdemar. Valdemar é um sexagenário agora nas categorias. Ele está com 59, mas no ano que o indivíduo completa 60 ele já muda de categoria. Eu estou com fazer 67 agora, mas infelizmente não existem categorias superiores. É um evento ou outro que faz acima de 65. Mas a grande maioria a partir dos 60. Então eu estou concorrendo com quase 8 anos de diferença. Para essa faixa etária já aqui é o Flávio, que é um bombeiro lá de Luanda. Ele tem 59, os dois têm 59 anos e eu estou aqui com 66 nessa ocasião. Então é uma diferença, né? Muito grande. Mas tá bom, aqui foi um terceiro lugar. Esse aqui é da Light. Aí foi um terceiro lugar também. Deu bom. Parabéns. Tá bom. Aí é o gás, né? É o gás e o cardio funcionando. O sangue correndo. Muito bonita essa foto. Você está à disposição. Eles qual prova que é essa aí? Segundo pedal? Não me lembro qual foi esse aí, mas são sempre provas. Alguma medalha mais ali? Tem uma grandona ali? Não, eu tenho essa aqui que é do ranking. Do ranking também. Do ranking Noroeste, que foi um 5º lugar.
Master D, em Alvorada do Sul, que já é uma Região de proeza. Londrina, né? É de Londrina. É uma proeza. Esse aqui é do ranking Noroeste também, que foi a etapa de Japurá. Isso aqui foi um quinto lugar suado, porque a altimetria era muito grande e eu fiz um pedal de recuperação que sabe aquele que você não acredita que você vai conseguir, porque você não tem ideia nos pelotes para trás, quem foi para frente, quem é da tua categoria, e chegar lá conseguir o quinto lugar foi muito bom. E esse aqui é o ícone da nossa região. Até então estão surgindo outros grandes eventos que estão surgindo por aí, dentre eles o 100 km de Nova Esperança, que já profissionalizou e vai ser tão reconhecido quanto a Rota das Catedrais. Sim. Isso aqui é o pedal de Londrina a Maringá. Uma proeza, são 123 quilômetros com mais de 2.000 de altimetria. É um desafio interessante que a gente tem na região. É um desafio. Esse eu não fiz ainda, A hein, gente não fez ainda, mas vai fazer. Havia me preparado para estar preparando para fazer, mas um acidente com a Rose em março desse Quebrei o ano. braço. Quebrou o braço. Mas eu já fiz uma vez. Mas já recuperou. Ó. Mas a próxima nós vamos. Tá recuperado agora, fazendo a fisioterapia. Muito bom, Rosé, isso aí. Não E nós temos aí o nosso evento também, né? Que já nós vamos comentar sobre ele, né? Isso. Que bacana. Mal posso esperar, já estou agoniado. Que bom, olha, aqui são as medalhas da Rose, ó, quantas medalhas também de participação, né, de conquistas, desafios, né, trouxemos aí os nossos mimos aí para que as pessoas que estão nos assistindo possam se inspirar nessas histórias, né, que a gente vai estar contando ao longo dos podcasts, para que a gente possa junto, né, Rose? Sim. Tá fazendo aí uma São transformação. muitas histórias, né? Igual o tio trouxe aí, histórias aí muito interessantes aí, que muita gente tem vontade de fazer, inclusive eu tenho também vontade de fazer uma viagem assim, e tem que ir se preparando, né? Muita preparação. Eu, né, tio? Bora. Vou na malinha atrás. Mas é isso aí. Então, chegando ao fim? Estamos chegando ao fim já do nosso podcast. Estava tão bom nosso bate-papo. Que gostoso. Então, deixo que agradecer, tio, a sua presença, né? E muito obrigada por compartilhar aí com a gente a sua história, né? E com certeza vai motivar muito, vai inspirar muitas pessoas, né? A pedalar, né? A começar um pedal. Igual nós, né? Também assim, fomos inspirados em algumas pessoas. E então, assim, essas histórias, elas ajudam bastante, né? Que as pessoas conheçam e tenham vontade de começar a pedalar também. Muito bom. Eu que agradeço e agradeço também em nome de todos os ciclistas da cidade, porque o seu podcast Amigos da Bike é uma tremenda ferramenta para divulgar essas histórias, que a gente às vezes conversa, conta de um para outro, mas ter isso em larga escala é realmente uma coisa interessante. Obrigado vocês aí pela iniciativa. Sei que não é fácil, mas vai crescer cada vez mais. Exatamente. Que bom. Obrigada. Então, agradeço também ao Sandro, a presença do Sandro. Que joia. Bom, vamos falar aqui das pessoas que têm nos apoiado nesse evento, nosso podcast, Amigos da Bike. Falar do Grupo Pedal Pedra 90. Eu e a Rose, nós participamos bastante lá com o nosso amigo Cabral. O Carlão, que está aqui nos prestigiando também, faz parte do grupo. E como o tio disse, né, os grupos que Maringá tem são muitos, né? A gente trouxe os que a gente tem participado. Pedra 90. A BMG Veículos, nosso amigo Gildo, participa também com a gente no pedal, está dando um apoio enorme para o nosso podcast, incentivando, dando aquele maior força para a gente. Desafio dos Brutos é um evento, nós vamos estar convidando aí o Paulinho Cilada para estar fazendo também nosso podcast aqui junto e contar desse evento que já vai estar acontecendo aqui. Desafio dos Brutos rumo a 200 km de Maringá Ângulo. São 4 vai e volta aí 4 vezes, 50 km cada um, e aí você participa no grande desafio. Unidos pela Bike, grupo de pedal, Claudinha, o Adriano, o Valdinei, Unidos pela Bike também é um grupo que a gente participa bastante, é maravilhoso, temos muitos amigos e logo mais também vão estar no podcast com a gente. A Dharma Saúde, uma empresa que também nos prestigia, dá o apoio, trabalha com marketing digital para a área médica,
faz todo um trabalho de gestão de site, mídias sociais, tráfego pago, estratégias para atrair mais pacientes. Caso tenha interesse, você que seja da área da saúde, faça contato com a Dharma Saúde, procure no Instagram, no site que você vai encontrar. A Good Bike, Murilo, grande abraço Murilo, obrigado também pelo prestígio e o apoio aqui que a gente está tendo pelo podcast, para que a gente possa aí estar junto nessa caminhada. Murilo é um grande parceiro, tem nos dado apoio aí nas concertos da bike, que não é fácil. Procure a loja lá, vai ter uma grande pessoa para te atender. E o Marcos da loja SM Bike, também um parceiro meu de longa data. E o Marcos, a gente tem conversado muito aí sobre os pedais, me incentivou, foi a pessoa que me incentivou no pedal, junto com a Rose, começamos os pedais junto ali. Um grande abraço, Marcos, procure a SM Bike, que você tem todas as opções de bicicleta, acessórios e a manutenção também. Resolução Engenharia e Urbanismo, empresa aí de loteamentos em Maringá, na qual eu faço parte. Temos trabalhado aqui em Maringá e região, fazendo loteamentos, para poder oferecer para a nossa comunidade aí mais opções aí de lotes para a construção da sua casa. E aí, a Dharma Digital, que é uma empresa também do nosso grupo, que nós fazemos parte, onde nós atendemos a multissetorial. Dharma Saúde atende a área médica, Dharma Digital atende aí a área multissetorial. Caso você tenha uma empresa e precisa do marketing digital bem assessorado para sua empresa, faça contato que um de nossa equipe vai lhes atender. E é isso aí. Assim são nossos apoiadores, do Amigos do Podcast, que dão um incentivo, nos ajudam, contribuem, faz aí uma divulgação para a gente também, para que a gente possa estar levando as histórias adiante. E aqui, assim, nós também, assim, vamos pedir quem estiver assistindo, né, para deixar o seu comentário, dizer de onde que está assistindo, que cidade, e se inscrever no nosso canal e também comentar, compartilhar com os amigos, né, se gostou do vídeo, compartilhar aí com os amigos, e nos vemos no próximo episódio. Mais. Que bom. Até Obrigado, lá. tio. Tchau, Até tchau. lá. Tchau, tchau.